Bom, vamos falar então sobre a osteoartrite de quadril e de joelho. Basicamente, a gente vai focar sobre a fisiopatologia da doença de uma maneira rápida, mas falar principalmente sobre as estratégias de reabilitação. Vamos nessa? Primeira coisa que a gente precisa saber é que a osteoartrite é uma doença extremamente comum. Provavelmente você deve estar próximo da idade de desenvolver ou já tem algum parente próximo que tenha um quadro leve ou até moderado da osteoartrite. E a prevalência global, a gente pode ver que aumenta nas pessoas que têm de 50 anos em diante, né? Por décadas, aqui a gente vai ver de 59, de 50 a 59, da década de 60 a 79 anos, e assim sucessivamente. Conforme aumenta a idade, tanto em homens quanto em mulheres, a gente vai ter um aumento da prevalência do desenvolvimento da osteoartrose, que nada mais é do que um desgaste que acontece principalmente nas grandes articulações, que é aquelas que suportam maior carga, como o joelho, quadril, a gente pode ver em membro superior no ombro, na coluna a gente vai chamar de espondiloartrose, mas as grandes articulações sinoviais, elas tendem a desenvolver processos degenerativos com avançada idade. A gente observa que isso é comum na população idosa, principalmente nessa faixa etária aqui, que são os 60 a mais, né, que é o grupo realmente de pessoas idosas. Mas acomete muitas pessoas jovens, tá certo? Não é nada desprezível a gente imaginar que 10% das pessoas com 40 anos já desenvolvem artrite de quadril e de joelho. É muita gente. Quando a gente olha o custo envolvido, a gente vai ver que o custo anual por pessoa, envolvendo 6 mil, 8 mil, 9 mil, 12 mil dólares, nessas pessoas que têm de 18 a 44 é baixo, mas quando a gente fala de 65 mais, a gente vê que a idade sim tem um peso também no custo. Então, se a pessoa idosa desenvolve artrose, o custo para essa pessoa vai ser muito maior, porque o desgaste vai ser extremamente maior nesse indivíduo. Então, o acometimento, a gravidade tende a ser maior nos indivíduos com maiores idades. Embora nos outros, como raça e questões éticas, não tenham uma prevalência específica, a região, essa aqui é dos Estados Unidos, tá? Não tem nada a ver, e o sexo também parece não impactar diretamente no custo, mas a idade sim parece impactar no custo. Então a gente já observa que o idoso que tem osteoartrite provavelmente vai ter um desgaste, vai ter um custo maior no tratamento desta osteoartrite de quadril e de joelho. Se a gente observar também, um ponto importantíssimo que nós temos aqui é o status civil. A gente vê que pessoas divorciadas ou separadas tendem a ter um gasto maior. Não consigo explicar agora para vocês essa causa, mas foi um fenômeno que é interessante a gente parar para pensar. Nem sei nem se tem uma causa única que possa explicar isso, mas um conjunto de fatores, na verdade, que impactam em um custo maior da pessoa no status de separada ou divorciada ter mais gastos com relação ao estatístico de quadril e joelho. Uma relação já estudada é que as pessoas, quando elas têm companheiros, elas tendem a se cuidar melhor do que quando estão separadas ou sem nenhum companheiro. Isso é uma informação importante porque mexe na questão psicológica que a gente poderia estudar. Mas um ponto importante é que o nível escolar parece não ter um peso importante no custo, tá? E isso é algo interessante para a gente analisar, levar em consideração quando a gente traz para os nossos pacientes, certo? Embora a gente já tenha essa noção muito clara que a osteoartrose, ela de fato gera muito custo, gera muita despesa numa parcela grande da população, principalmente idosa, nos resta agora partir para a minimização de danos. Como é que a gente pode olhar aquele senhor que está lá com a osteoartrose, aquela senhora, olhar para aquele quadro que está tendendo a uma cirurgia que é de altíssimo custo, tomar as artroplastias, o que é que a gente pode fazer para minimizar os danos e melhorar a qualidade de vida desses indivíduos? Será que o fisioterapeuta tem um peso muito grande? O que é que vocês imaginam, hein? Pois é, aqui a recomendação da OARS, que é a Sociedade Internacional para Estudo da Osteoartrite. Essa é a sociedade de maior peso no mundo para falar sobre esse tipo de afecção, tá certo? Ela tem revistas de altíssimo impacto e que é dificílimo publicar. E esse daqui é um guideline de 2019, que ele vai até sair em breve um outro já, de 2025, mas esse dificilmente vai mudar alguma coisa, tá? Mas é apenas atualizações que eles fazem. E esse guideline é justamente sobre o gerenciamento não cirúrgico da osteoartrite. E ele traz alguns pontos importantes. Primeiro que ele vai falar da osteoartrite de quadril, de joelho e poliarticular. Então, trazendo essa consideração, nós temos aqui um indivíduo que tem osteoartrite de joelho, de quadril e poliarticular.
Só que esse indivíduo, ele pode ter algumas características que podem gerar subgrupos aqui. A gente pode ter esses indivíduos sem nenhuma comorbidade, a gente pode ter esses indivíduos com comorbidades gastrointestinais, que é outro grupo muito comum. A gente está falando aí de distúrbios relacionados às gastroenteropatias, sobre alterações do funcionamento do sistema nervoso, do sistema gastrointestinal, assim como também nós podemos ter complicações relacionadas às comorbidades cardiovasculares. Esses pacientes eles podem desenvolver hipertensão, sobrepeso, sequelas de AVC, insuficiência vascular periférica. Então, são tudo comorbidades muito comuns quando a gente pega o nosso paciente. E o paciente ele pode estar associado também, principalmente com o quadro de fragilidade nos idosos. E a fragilidade é algo que dificulta demais a fisioterapia, porque a gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Se a gente pegar esse paciente, ele ainda pode estar enquadrado em um outro grupo, que é, além da osteoartrite de quadril, joelho e poliarticular, tem um quadro de dor crônica difusa associado à depressão. Então, a OARS, que é a sociedade, entendeu que a osteoartrite nunca vem sozinha. Ela vem sempre acompanhada desse conjunto enorme aí de complicações que podem acontecer. Raramente vai ser aquele indivíduo sem comorbidade, se ele for idoso. Mas quando ele é mais jovem, tende a vir em casos mais simples, fáceis de serem tratados. Independente disso, nós precisamos tratar o nosso paciente, a osteoartrose dele. E como é que a gente vai fazer? A gente vai lidar só com a osteoartrose ou vai lidar com as comorbidades? Vai lidar com tudo, todas as complicações que o nosso paciente tem. E aí torna a osteoartrite difícil de lidar, né? Como é que a gente vai tratar um paciente que tem uma cardiopatia e tem uma osteoartrite? Eu posso fazer exercício? Não posso? A pressão dele deu alta e agora? Como é que eu vou fazer? A gente tem que saber lidar nessas complicações. E olha que coisa interessante, como a gente consegue estruturar agora a melhor forma de atender os indivíduos de acordo com as classificações que ele se enquadra aqui agora. Então, olha que interessante. Se ele tiver osteoartrite de joelho sem comorbidade, a gente vai ter um COR, ou seja, um grupo mínimo de intervenções que são preconizadas para ele. Depois do COR, que é aquilo que vai fazer mesmo, de qualquer jeito, independente de qualquer coisa, a gente tem um tratamento de primeira linha, que são o nível 1A. E a gente está falando de anti-inflamatórios não esteroides, exercícios da hidroterapia, auxiliares de marcha e programas de autogestão. E o nível 1B, aquele que logo na sequência faz muito sentido a gente prescrever. Não só para fisioterapia, mas no tratamento do conjunto do paciente como um todo, que são os anti-inflamatórios não esteroides não seletivos e inibidores da bomba de prótons, que são COX-2. Isso aqui é medicamento, tá, gente? Isso aqui é medicação anti-inflamatória, tá? Então, olha que interessante quando a gente já considera o paciente como um todo, não apenas com o olhar da fisioterapia, mas com o olhar da reabilitação. E jamais achar que o meu papel de fisioterapeuta está descolado do papel do médico na hora de atender o meu paciente com osteoartrite. Muito pelo contrário, viu, gente? Tem que estar extremamente intrincado, interlaçado, porque a minha intervenção depende da dele e a dele depende da minha, tá certo? Então, da agora em diante, vocês vão ver que nós temos as combinações sempre com o COR, nível 1 e nível 2. Nível 1A e nível 1B. Ainda vai ter nível 2, a gente vai ver isso já já. Então, seguindo, se nós temos aqui um quadro agora poliarticular de fragilidade, olha como vai mudar muito pouco. Então, a gente tem aqui o COR, que continua a educação e programa de exercício. O programa de exercício está em todas, certo? Nível 1A, exercícios, programas de autogestão, auxiliares de marcha. Nível 2, anti-inflamatório não seletivo, inibidores de COX, tá certo? E aí, a gente tem agora outras diversas combinações que, se a gente parar para ver, todas elas possuem um quadro onde a gente vai falar o conjunto básico de exercícios, o tratamento de primeira linha e o tratamento de segunda linha. Os outros estariam todos dentro dessa comorbidade da fragilidade. Nesse momento, não vale a pena entrar no detalhe mínimo de cada comorbidade dessa daqui, porque vai mudar muito pouco. Vocês viram que eu saí agora de uma única articulação do joelho, sem comorbidade, e a gente tem aqui como core educação em saúde e programa de exercícios, e a gente vai para o quadro mais complicado de todos, que é a osteoartrite poliarticular,
com um indivíduo extremamente frágil e o core continua igual, só muda pequenos detalhes relacionados ao nível, ao tratamento de segunda linha, a gente já fica com uma certa clareza de que o tratamento não vai mudar, mesmo que o meu paciente apresente muitas comorbidades. Isso vai me dar uma tranquilidade muito grande de dizer, ó, meu carro-chefe vai ser os exercícios e a educação, e o que eu conseguir a partir daí aglutinar no meu paciente para o tratamento vai ser bem-vindo e interessante. Capta isso daí. E agora a gente tem como raciocinar como é que a gente vai prescrever o nosso paciente. Então a gente tem aqui um trabalho inicial de avaliação, que é essa parte verde mais clara aqui que vocês estão vendo. Então, a gente vai fazer a avaliação inicial, identificar o local da osteoartrose, identificar as comorbidades para poder classificar ele dentro daquele acordo, certo? Dentro daquele fluxograma. A gente vai ver a dor, a função, a fraqueza, a instabilidade articular, o funcionamento articular, vai ver o status emocional, vai ver o componente afetivo-cognitivo dele, para ver rede social, comportamentos relacionados à sua saúde, o seu humor, a sua qualidade do sono. Isso aqui, gente, é entrevista. Certo? Na entrevista, você está anotando tudo isso daí. E isso vai lhe permitir, da agora em diante, escolher em qual daquelas categorias você vai enquadrar o seu paciente, que são as tabelas que vão vir agora. Mas sempre lembrando que você tem que fazer o tratamento focado ou centralizado no paciente. Aí a primeira opção que você vai fazer é selecionar os tratamentos de primeira linha e se as condutas de primeira linha elas não forem possíveis, COR nem se fala. COR você vai fazer. Isso aí é o que você tem que fazer independente de qualquer coisa. Nem entrou aqui porque já é certo que você vai fazer. Autogestão e treinamento e programa de exercício. Isso não está nem em discussão, tá certo? O que está em discussão aqui é o tratamento de primeira linha e de segunda linha. Então, o tratamento de primeira linha, que é esse daqui, você vai fazer. Se ele não der certo, aí você vai agora para o tratamento de segunda linha, 1B, que é o que a gente segue da agora em diante. E aí a gente vai ver. O paciente respondeu bem, sim, continua. Está adiantando? Calma. E a gente continua mantendo o tratamento. Não deu certo? Segue para o tratamento de segunda linha. E aí ele continua. Se deu certo, mantém. E aí você continua fazendo. E aí você reavalia. Ao reavaliar, diz, opa, estou indo bem, dá para manter? Dá. Mantenho o meu tratamento. Não deu bem, não está indo legal, o paciente não está melhorando, eu paro e vejo, opa, eu devo ter agora algum erro de avaliação. Eu preciso voltar ao meu diagnóstico e fazer uma discussão, uma discussão de caso para entender o que é que está acontecendo no meu paciente. E aí eu faço uma reintrodução para chegar na minha avaliação e ver se eu fiz tudo direitinho, certo? Esse é o algoritmo básico que a própria OARCE recomenda para a gente na hora de tratar. Coisa que não é nada do outro mundo. A gente faz isso no nosso dia a dia, a gente só precisa sistematizar. E aí, olha que legal. De uma maneira agora traduzida e fácil para a gente entender. A gente faz a avaliação inicial, seleciona o core, pronto, a gente vai fazer o core, e o core é programa de exercícios mais autogestão no meu paciente. E aí você vai agora escolher a opção 1, se não der certo, a opção 2. Melhorou, mantém. Piorou, opa, vamos lá. Vê a terceira opção e segue para boas práticas da osteoartrite. Melhorou, mantém. Piorou, opa, rever o diagnóstico. Mantém, melhorou, mantém tratamento. E é isso que você vai fazendo o tempo todo. Sempre lembrando que a gente tem que evoluir o tratamento para manter o nível de exigência dos exercícios e das condutas capaz do paciente ter ganhos a cada vez que a gente for fazer esse exercício. Sem isso não rola, tá certo? E o COR significa o conjunto básico, é educação do paciente e exercício terapêutico. Isso a gente não discute porque hoje a gente tem clareza que esses dois aí são imbatíveis. Precisam ser feitos para o seu paciente. Mas vai surgir a dúvida agora de como fazer. E nesse negócio de como fazer como é que eu faço? Qual é o conteúdo da educação certo que eu preciso fazer? Como é que eu acompanho se o meu paciente está de fato aprendendo o que eu estou ensinando a ele ou não? E dos exercícios? Por onde é que eu começo os exercícios? Qual a dose ideal dos exercícios? Como eu engajo meu paciente para fazer os exercícios que eu preciso que ele faça? Isso tudo vem numa parte mais técnica
do fisioterapeuta conseguir parametrizar tudo isso e protocolar dentro de um programa de tratamento. Não é nada do outro mundo, apenas precisa de uma sistematização clara para que não dê nenhum problema. E por que eu falo para vocês que os exercícios eles não são mais uma dúvida? Porque um próprio artigo dentro da OAS, de 2019 também, já traz para a gente as seguintes informações. Olha o título, que é um relato breve, um artigo de opinião, na verdade, tá? Então, olha como ele traz aqui. Nós precisamos ainda de novos ensaios clínicos de exercícios em pacientes com osteoartrite. Aí vem a frase embaixo. Nenhuma novidade dos exercícios sobre osteoartrite no joelho. Não tem nenhuma novidade a mais. Por quê? Porque ele já diz o seguinte: exercício terapêutico na osteoartrite diz: estudos adicionais têm impacto nulo ou muito limitado na estimativa do tamanho de efeito atual. Ou seja, podem surgir 1000 novos estudos que não vai mudar o desfecho. A gente já sabe que o exercício é a melhor intervenção para a osteoartrite. A segunda informação é: o benefício do exercício já está claro desde 2010. Então, já tem 15 anos por baixo, estou falando agora em 2025, de que exercício já é bom. Não preciso mais ter artigos novos para provar isso, tá certo? E a robustez são achados e dos achados são resistentes aos vieses de publicação. Mesmo que haja uma tendência muito grande de dizer que exercício é bom, são tantos estudos de fontes diferentes, com metodologias diferentes, com pessoas diferentes, de contextos diferentes, que isso dá uma resistência a ele a qualquer viés de publicação. A tendência de publicar sempre resultados positivos, tá certo? Ok. Mesmo assim, a gente sabendo que o exercício é bom, que o exercício em si é uma intervenção barata e que o paciente pode começar a fazer, por que existem índices tão alarmantes de incapacidade e dor em pacientes com osteoartrite de joelho? Por que será? Bastaria todos nós fazermos exercícios que melhoraríamos, né? Mas esse não é o ponto. O ponto é: que pergunta é essa que a gente deve fazer para entender por que existem tantas pessoas com osteoartrite avançada? Será que a gente de fato está fazendo a pergunta certa? E a pergunta certa seria, pelo menos as minhas perguntas, né? Como é que eu reproduzo os efeitos desse exercício na minha população? Aquilo que está no ambiente controlado, como é que eu coloco no ambiente não controlado? Eu consigo reproduzir de fato no meu dia a dia? O que falta no ambiente não controlado para alcançar o resultado do ambiente controlado? Aí falta coisa pra caramba, hein? Falta profissional, falta disponibilidade de recursos para executar os programas de exercícios, falta educação, falta no SUS muita coisa para tornar a prática de exercício regular e de políticas públicas, então, para fazer com que aquilo que foi feito no ambiente controlado seja reproduzido numa população. Então, a gente tem uma certa dificuldade de quebrar esse efeito dominó que existe hoje no número tão grande de pessoas com osteoartrite e no número tão grande de pessoas com osteoartrite agravada, complicadas em situações que precisam de uma cirurgia, de uma substituição total, que é uma cirurgia para mais de 100 mil reais, tá certo? Então, olha que absurdo, né? A gente poderia simplesmente barrar isso daí com uma boa prática de exercícios na base, onde a gente pegue a massa da população como um todo, para que ela pratique exercícios e tenha uma postura muito mais preventiva do que curativa. Olha que interessante essa experiência exitosa aqui, foi desenvolvida na Dinamarca, mas se tornou um modelo replicável para a atenção básica. E aí vários países como o Canadá pegou esse modelo para a osteoartrite e está replicando em seu sistema de atenção básica à saúde. E aí esse artigo mostra a experiência de 2017 a 2022, falando sobre viver bem com a osteoartrite para a Dinamarca. Então, Dinamarca, eu digo, é o país, mas está sendo replicado para vários outros países. Então, essa é uma experiência de âmbito nacional, adotado pela atenção básica. É um programa de educação e exercícios voltado para a osteoartrite de joelho e de quadril, e ele tem 3 partes. A primeira educa os fisioterapeutas e prestadores de serviços, ensino ele como é que o programa funciona.
os profissionais entregam o programa para os pacientes e os profissionais monitoram os resultados do programa, tá? Entendendo que educação, exercício e controle do peso é para todos. Controle medicamentoso, tratamentos passivos com o terapeuta no 1 a 1 é para alguns e cirurgia é para poucos ou quase nenhum. Então, o GLAD tem que estar aqui na base, tem que ser parte de um programa, de uma estruturação pública. E isso não é partir do profissional, tem que partir de algo mais superior que possa alcançar a grande massa populacional. Isso é super difícil. E olha como é interessante, como deve ser feito o ciclo de avaliação. Então, ele corresponde a um ciclo de 12 semanas, onde ele faz a avaliação com o médico, vê se ele é elegível ou não. Se for elegível, o paciente assina o termo de consentimento e faz o programa de educação. Então, ele recebe aula, videoaula. Aula na primeira sessão de 1h30, a segunda sessão de 1h30 e a terceira sessão bate-papo com o comunicador. E aí ele vai falar dos fatores de risco, dos sintomas, da introdução ao tratamento, na segunda sobre o exercício, atividade de vida diárias, atitude de enfrentamento, atitudes de autoproteção. E aqui na terceira sessão, simples e direta, beleza, vamos conversar aqui, vamos dizer quais são as suas angústias, os seus problemas, as suas dificuldades? Ótimo, uma vez que ele tenha feito isso, eu escolho meus participantes, uma parte deles vai começar fazendo exercícios, certo? E na primeira semana, depois nas outras 6 semanas, ele vai fazer o exercício em casa. Então aqui ele vai fazer no ambulatório e as outras 6 semanas ele vai fazer em casa, certo? E aí é isso. Ele aprendeu, tchau, sucesso, faça os exercícios em casa e no final dessas 6 semanas aqui em casa, volte. Aí ele vai voltar 3 meses depois e 6 meses depois. 3 meses depois e 1 ano depois para fazer um questionário de ver se está tudo certo, se não está. Na verdade, ele faz até por e-mail, o que eu acho que é um problema no retorno. Poucas pessoas retornariam. Mas esse é um programa que foi extremamente exitoso, com uma alta probabilidade de gerar bons resultados. Olha que interessante, algo que pode ser implantado de uma maneira sem ser complexa. Perdão, ela é complexa, mas o protocolo em si ele é simples. O complexo é fazer isso em um programa populacional. E a gente já sabe que hoje a gente pode ver a relação disso no presencial e no online. Sendo que no presencial e no online, ambos tiveram bons resultados. Eu já mostrei um estudo, estou mostrando o outro aqui, de novo com o GLA, e a gente vê aqui que eles são bem semelhantes um com o outro, tá certo? Tanto para os instrumentos, para o geral do COS, para dor, para função, qualidade de vida, VAS, que é a EVA, sentar e levantar durante 30 segundos e o teste de caminhar de 40 metros. Diferença quase nenhuma entre eles, né? Então não houve nenhum com diferença clínica estatisticamente significativa, com exceção desse daqui, que foi até melhor para o teleatendimento. Certo? E aí nós temos uma outra questão. Além desse core que a gente já viu e dos exercícios de primeira linha e segunda linha, existem tratamentos complementares. Um deles é a eletroestimulação, já que eu sou professor disso, tem que falar sobre isso em algum momento, mas fiquem tranquilos que a gente já sabe que ela não faz parte de um tratamento core, mas ela é um adicional que pode ser muito bem-vindo. E outra questão que é bem polêmica são o uso das órteses, como as joelheiras e auxiliares de marcha, de um modo geral. E a gente já sabe que elas são apropriadas. Tanto os auxiliares de marcha são extremamente apropriados, mas o nível de evidência para dizer, a evidência que a gente tem para dizer que a presença dele é fundamental, a qualidade é baixa. Mesmo assim, ao ARCE, dá para a gente o seguinte aspecto. Independente se ele é um indivíduo sem comorbidade ou com comorbidade, com poliarticular ou oligoarticular, a gente tem a indicação clara das órteses, dos auxiliares de marcha e das joelheiras, digamos assim, e dos contensores de articulações, tá certo? Fica com essa informação porque ela vai lhe ajudar demais no dia a dia. E aí a gente tem a ideia de que a órtese é uma terapia complementar para uso pontual e deve ser revista periodicamente. Eu jamais vou utilizar ela o tempo todo. Eu vou utilizar com início e fim já claro, totalmente claro. E agora vamos ver como fazer essa avaliação. Para fazer essa avaliação, ela é muito tranquila. Vamos lá?
nós temos aqui agora o melhor protocolo para avaliar a osteoartrite de quadril e de joelho no meu paciente, certo? A gente vai ter o core set mínimo, ou seja, o conjunto mínimo, que é sentar e levantar durante 30 segundos, caminhar por 40 metros, 4 de 10, depois o time, subir e descer escada, faz parte do mínimo. Agora, o ampliado é o time up and go, TUG, e o teste caminhada de 6 minutos. E aí ele vai lhe dar aqui agora uma ideia muito legal. Eu vou fazer o teste caminhada, o teste sentar e levantar durante 30 segundos e vou preencher aqui a cada dia que eu faço. Eu vou colocar aqui o número de repetições e em cima do número de repetições eu vou ver a idade dele e ver se está dentro para mulher ou para homem. Olha que bacana se a gente puder avaliar todas as potencialidades do nosso paciente. Primeiro, com de sentar e levantar. Segundo, com caminhar rápido. De novo, coloco a data, boto se estava usando algum auxiliar, o tempo utilizado e a velocidade, que é simples, basta a gente fazer o cálculo, tá certo? E se houve alguma adaptação ou não. A partir daí, o resultado final, eu venho aqui e olho o tempo, a velocidade dele e a distância total percorrida. E aí vai a distância total não, o tempo total percorrido em segundos, certo? E a gente vai ter essa informação. Subir e descer, exatamente o mesmo procedimento. E a gente vai ter agora todas as potencialidades avaliadas e bem avaliadas. Faço o registro do número de degraus, da altura do passo e registro aqui o tempo que ele levou para subir 10 degraus, tá certo? O número que você anotar aqui. Veja se ele fez alguma adaptação e a partir daí a gente vai considerar um padrão. Se você tiver feito com 12 degraus, tá? Tem que ser 12 degraus para você considerar esses parâmetros aqui de normalidade. Para o indivíduo saudável, com a osteoartrite moderada, e aí alguns fatores aqui que é pós-artroplastia total, certo? E aí a gente tem esses parâmetros que nos ajudam demais para dizer se o meu paciente está evoluindo ou não. Tem o TUG, olha como a lógica é sempre a mesma. Anota a data, a partir da data eu vejo se estava utilizando auxiliar ou não, coloco o tempo e vejo se houve adaptação. E aí eu venho para a idade e vejo se está dentro do valor ideal. Se estiver fora, quanto maior, passou de 14, já tem um risco de queda. E aí a gente tem que levar isso em consideração. E por fim, o teste caminhada de 6 minutos. A gente bota se teve auxiliar de marcha, o comprimento médio do passo e a distância total percorrida, se houve alguma adaptação ou não. O que seria essa adaptação? Ou andou com auxiliar de marcha, aí andou, volta aqui. Não foi testado ou o paciente recusou. E aí a gente segue agora para os valores de normalidade, tanto para homens quanto para mulheres, de acordo com a faixa etária. Se você quiser, existe ainda uma escala de predição. Se você tiver a idade e o peso, você já consegue fazer aqui um cálculo de predição. Sem fazer o teste de caminhada de 6 minutos, você vai usar essa equação daqui, vai fazer o peso vezes esse número, e a altura vezes esse número, e vai ter o valor predito do teste de caminhada de 6 minutos, para homem e para mulheres. Sendo que na mulher você precisa ter o IMC, que é um pequeno diferencial aí que precisa ter. Certo? Tranquilo, galera. Valeu por hoje. Espero que vocês tenham aprendido direitinho. E vamos agora entender como é que a gente vai colocar tudo isso na prática na hora que o paciente chegar na nossa frente. Tá certo? Valeu, um grande abraço.